Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Ribas em Movimento. O vídeo de hoje é rico em cores e cores com significados, porque nós vamos hoje de dica de uma série que todas as pessoas têm que assistir, principalmente as mulheres, que é o Conto da Aia. Imagina, você já se viu se você fosse considerada sublime sem seus desejos próprios? Você já foi considerada objeto sexual de alguém? Estas são algumas das reflexões para vocês entenderem e ficar comigo até o final desse vídeo, para vocês entenderem a importância de todas nós mulheres assistirmos esta série, como dica nossa aqui do Ribas em Movimento. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento, um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós mulheres e de quem está nesta caminhada conosco. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, não esqueça de tocar o sininho, porque aí o YouTube manda para vocês as notificações dos vídeos novos todos os sábados pela manhã no seu café. Hoje vamos de dica da série O Conto da Aia, uma série muito forte, baseada num livro da Margaret Atwood de 1985. Esta série é uma distopia, ou seja, ela retrata uma sociedade imaginária cheia, rica em fortes opressões, onde as mulheres vivem num mundo dominado totalmente pelo homem. É uma série que nós trouxemos porque nós, ainda hoje, vivemos sim castas, papéis que a sociedade machista patriarcal determina para nós. Sair desses encaixotamentos e desses papéis é muito difícil. Mas esta série, ela traz uma narrativa muito interessante, porque ela é rica em flashback. Parece que cada capítulo nada mais é que um abismo. Tu não vai saber se está no presente, se está no passado, se está no futuro. E ela, gente, se passa numa época futura. Imagina, é como se os Estados Unidos fosse tomado, mataram o presidente, tomaram os Estados Unidos, a maior potência mundial. A gente nem imagina isso, né? Mas é isso. E um grupo de fundamentalistas religiosos assumem o poder e uma nova sociedade é instaurada. Jihad. A série nada mais é que um quebra-cabeça, com fundamento forte, com protagonismos de mulheres e muitas cores. Cores que vão determinando as castas, os tipos e os papéis das mulheres. E também dos homens, que é a maioria que domina a cidade. Na história, eles tomam o poder justamente porque a sociedade está em pandarecos. Um dos maiores problemas dessa sociedade é a fertilidade. Então, a maioria das mulheres são inférteis e os poucos bebês que existem, eles assim que nascem morrem. Estas mulheres, né, que ainda são férteis, são as que mais sofrerão nesse regime, que serão as escravas, as aias. E essas mulheres serão despidas de si mesmas, de tudo que lhe pertence, a sua vida, os seus sonhos, os seus gostos, o seu vocabulário, o seu ser, para serem mulheres, para serem escravas do Estado, para poder procriar e dar os filhos para esta nova sociedade. Elas passarão por uma longa lavagem cerebral para poder, com traumas psicológicos e físicos, para esquecer quem são e passar a obedecer o seu Senhor, das quais elas irão servir, e também a Deus. Ou seja, cada aia vai ser a representação daqueles valores, né, dessa nova sociedade. Bem, estas escravas, as aias, elas vestirão somente roupas vermelhas e uma touca branca, significando a sexualidade, porque serão elas que irá gerar os filhos para essa nova sociedade imposta. E aí que entra a Alfred. Ela, a protagonista da série, né? São 4 temporadas, muito interessante, desde 2017 até 2021. E essa série mostra quando a Alfred, que antes se chamava June,
Ela perdeu a filha, ela perdeu seu marido para esse novo regime. E ali, como ela era uma mulher muito fértil, ela foi, né, encaminhada para um comandante, o Fred, que tem a ver com o nome dela também, para poder fazer vários rituais. E nessa série aparecem cenas assim, as mulheres férteis eram estupradas e eram rituais, porque as mulheres, né, dos comandantes participavam vendo, olhando aquilo, porque era uma forma de acabar com os problemas daquela sociedade. As comandantes, os comandantes se vestiam de preto, sombrios, porque eles representavam a lei. Tinham também as martas, que eram as mulheres que se vestiam de marrom, porque elas precisavam fazer a lavagem cerebral nas mulheres, elas precisavam obrigá-las, mas elas também tiveram uma rede clandestina de mulheres que aí fizeram todo um movimento para pegar as crianças e tirar longe desse regime autoritário que destruíam o papel e a vida das mulheres. O tempo todo nessa série vai mostrar 3 movimentos muito penosos que a gente pode trazer também para a nossa sociedade. O primeiro movimento é onde o homem comanda a casa e a mulher é a sua propriedade. Será que na nossa sociedade não existe isso ainda? Pensa. Segundo movimento, algumas mulheres, os comandantes, tinham um certo prestígio social, mas somente era esse papel, porque na hora de maternar elas não podiam, precisavam das aias. E aí rolava uma baita inveja dessas mulheres. E aí a gente fica pensando, na nossa sociedade, vocês não percebem que existem mulheres que é para casar, mulheres que é para curtir? As putas, as santas? Para pensar. Terceiro movimento. As mulheres eram despidas do seu eu. Elas não se pertenciam. Elas eram apenas um útero que gerava vida para alguém. Elas não tinham passado, elas não tinham presente, elas não tinham futuro. Quantas mulheres conhecemos em nossa sociedade que são apenas objetos sexuais de certos homens? Para pensar. Pensar uma sociedade onde os papéis das mulheres elas são propriedades e ao mesmo tempo elas são do Estado, é pensar também a questão do aborto aqui na nossa sociedade, que os nossos corpos não são nossos, né? Só para vocês terem uma ideia, recém a mulher pode fazer uma laqueadura sem precisar da permissão do seu próprio marido, recém 2023. Essa série, gente, ela tem vários elementos. É uma série forte, densa, colorida e também de muitas coisas para a gente pensar. Ah, eu esqueci de dizer que as mulheres que se vestiam de verde eram as empregadas domésticas, que a sua existência era só para lavar, cozinhar e servir o homem. Ou seja, as mulheres existiam naquela sociedade somente para cobrir as necessidades do homem. Eu trouxe essa série para a gente pensar, porque é uma série que mesmo ela é fictícia, imaginária, mas por mais que lutamos, que temos conquistas garantidas, pensar a questão do fundamentalismo religioso, que a série vai mostrando que graças a eles foram tirando todos os direitos das mulheres, pensar quantas e quantas conquistas que ainda não temos. Por exemplo, uma coisa bem simples, por que muitas vezes a mulher não tem voz? Ou quando a mulher vai falar é interrompida por um homem? Porque a mulher ainda não tem o direito à sua voz na nossa sociedade. Mostra as relações, né, de casamentos muito tradicionais, muito antigos, né, onde o papel da sexualidade, isso sai de cena e entra a questão de ser mãe. Então isso mostra muito na série como simbologia que existiam as mulheres que eram para ter filhos e existiam as mulheres que eram as mães, as mulheres dos comandantes. E ainda mostra também a questão da própria disputa entre mulheres, né? Então as mulheres, as martas, que eram mais masculinizadas, porque elas tinham que ser firmes, né? Então mostra muito bem quantas vezes nós mulheres temos que ser mais firmes, mais duras, para manter-se em certos poderes. São aspectos para que a gente possa estar percebendo
e vendo o quanto a nossa sociedade ela é perversa e ela retira sim os direitos nossos se nós não lutarmos e não batermos o pé. E aí trouxemos justamente para pensarmos estas questões que eu iniciei. Quantas e quantas de nós ainda não se sentem objetos sexuais ou não se sentem que são donas dos seus próprios valores, das suas próprias vontades e desejos? Quantas mulheres só vivem para servir os maridos ainda hoje? Quantas mulheres ainda não sofrem com todos esses padrões e todas essas formas de opressões? Lá nessa sociedade imaginária, gays eram mortos, não podia casar pela segunda vez. Então, existem vários e vários elementos nessa sociedade imaginária que ela remete muito à nossa sociedade. Então, vale a pena vocês assistirem essa série porque ela reflete muitas questões e, ao mesmo tempo, é um conto imaginário e é uma narrativa fabulosa. Então, ó, um beijo, um cheiro, um bom final de semana. Para quem chegou com a gente até aqui, toca o sininho, não deixa de curtir esse vídeo, mandar para as amigas, recomendar essa série para que nós possamos cada vez mais pensar o nosso papel de mulher nessa sociedade.